convite que você enviou não deu certo, mas agora deu certo. Graças a Deus, né? Primeiramente, agradecer, viu, a você aceitar o convite, né, para participar dessa live, né? Esse trabalho maravilhoso aí que você vem pesquisa, né, que já apresentou em alguns congressos, né? E aí, para a gente, vai ser um aprendizado muito grande, né? As pessoas que têm interesse nessa temática. Eu fico muito orgulhoso, Eu né? agradeço o convite de sempre, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, né? Porque você é nosso colega, É verdade. parceiro do NASF, estamos juntos nessa, no É, NASF Recife. E como você falou, essa foi uma apresentação que eu levei para o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. E a comissão do Congresso, ela pediu que eu levasse um pouco dessa vivência da atenção primária nesse pós-Covid, na verdade, nesse pós-período crítico da Covid-19, de como nós estamos lidando com as manifestações prolongadas pós-Covid. Porque no período crítico, a gente viu muito da nossa atuação, principalmente nessa questão do suporte às equipes de saúde da família, mas e depois desse período crítico? Como seria o atual contexto, né? Essa atual conjuntura da atenção primária? A esse trabalho eu levei em outubro agora, de 2022, para o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, foi lá em João Pessoa, e eu fico muito agradecida de poder trazer um resumo dele aqui no seu canal, né, no seu perfil. E vamos lá, né? Se você quiser começar, eu já estou pronta aqui, já estou organizada. ok. Eu vou só falar um pouquinho, assim, apresentar um pouquinho, que eu sei que é importante as pessoas que não te conhecem, né? Que Sim. você é uma colega que é fonoaudióloga, que trabalha no NASP, né, no Distrito 2, né? Pesquisadora na área de neurociências, né? Sim, sim. Doutora nessa área, né? E sempre pesquisando, né? Pesquisando com inúmeros trabalhos aí apresentando em congresso, né? E aí, para quem também não me conhece, meu nome é Eduardo Araújo, eu sou psicólogo também do NASP, colega aí da amiga doutora Soledade, né? Um prazer muito grande. E aí a gente tem esse grupo, que é o Grupo Saúde da Mente, que tanto ele está presencial como online, né? E aí esse espaço online iniciou justamente em razão da questão da pandemia, e aí a gente colocou ele online e deu certo. E aí a gente faz alguns convites, alguns profissionais, né, que tem alguns trabalhos renomados, inéditos, e aí para a gente apresentar para os colegas e quem tem interesse, né? E aí fique à vontade. E aí eu queria, assim, de antemão, Soledade, que você, porque as pessoas também ficam querendo entender, né? Que você falasse um pouquinho dessa motivação desse trabalho, né? Como é que é o trabalho do NASP, bem sucintamente, porque para aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento do que é o NASP, né? E aí depois a gente vai desenvolvendo essa sua fala, tá bom assim? Pode ser assim? Tá certo. Pode sim. Para começar, dentro da fonoaudiologia, a área de saúde coletiva é uma das especialidades da fonoaudiologia. Então, nós que trabalhamos nos 3 níveis de atenção, a saúde pública, né, a atenção primária, a média complexidade e a terciária, estamos dentro dessa grande área de saúde coletiva. O NASF, para quem não conhece, é um núcleo ampliado de saúde da família. São equipes de apoio multidisciplinar com outras categorias profissionais que são diferentes da equipe básica do saúde da família, que a gente vê o médico, a enfermeira, o agente comunitário de saúde, o dentista. Então, são outras categorias profissionais que vão dar apoio, que vão dar suporte às equipes de saúde da família. Então, são vários profissionais, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, farmacêutica, psiquiatra também pode fazer parte da equipe do NASF. Vai depender muito do perfil de cada município, de como ele vai montar essas equipes NASF. O NASF ele surgiu em 2008, numa portaria do Ministério da Saúde, passou por algumas reformulações e está dentro da saúde pública brasileira desde 2008, porém em 2019, né, em dezembro de 2019, a gente sofreu um revés
com o Previne Brasil, em que muitas equipes NASF, infelizmente, não conseguiram prosseguir nos municípios, e os municípios desmontaram as equipes NASF. Aí, mais adiante, na apresentação, eu vou explicar o porquê do que isso aconteceu nessas equipes NASF. Então, nós trabalhamos nessa forma integrada, né? É um trabalho qualitativo, que todos os profissionais eles estão atuando de forma integrada. O fonoaudiólogo dentro do NASF não é só o profissional de saúde e da comunicação, ele é de saúde generalizada, é um generalista. O fonoaudiólogo pode trabalhar com saúde mental, com saúde da criança, saúde da mulher, todas as políticas de saúde, né, do nosso Ministério da Saúde. E é a área que eu trabalho desde 2011. Eu comecei primeiro pelo NASF do Cabo de Santo Agostinho, aí depois eu vim para o NASF Recife. Já vão quase 12 anos de NASF, em janeiro de 2023 vão ser os meus 12 anos de NASF. E considerando a minha vida de fonoaudióloga de 15 anos, é mais de 80% da minha vida de fonoaudióloga dentro da primária. E é isso, assim, esse é um pequeno resumo do que é o NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Ótimo. E aí, Soledade, e o que foi que motivou esse seu trabalho de pesquisa que você trouxe justamente dentro dessa pandemia, né? Porque em 2020, no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, foi totalmente online por conta da pandemia. Então, eu recebi o convite para falar como estava sendo aquele momento na atenção primária, no NASF especificamente, fonoaudióloga NASF, no centro da pandemia. Aí agora, em 2022, 2 anos depois da pandemia, o convite ressurgiu para falar como estava esse depois. Porque no momento crítico tinha levado um pouco do que estava acontecendo, e em 2022 eles queriam um panorama de como estava nesse período em que as vacinas já haviam chegado, e que já havia um controle maior da quantidade de casos, e que a situação não estava tão crítica como em 2020. Então, foi um recorte histórico, né, dessa nossa atuação do NASF, e mostrando um pouco desse panorama pós-período crítico da pandemia e os desafios que a gente tem encontrado no nosso fazer profissional após esse período crítico. Quais são os nossos principais avanços e os desafios nesse momento. Aí essa foi mais a principal motivação de fazer esse recorte histórico, já que em 2020 eu já tinha falado um pouco daquele momento crítico e para mostrar como ficou depois daquele cenário. Entendi. E aí você colocou lá na temática do seu trabalho os desafios e avanços, né, do NASF na atenção primária durante a Covid, a pandemia da Covid-19, né? E aí, após o período mais crítico. Certo. E aí, como é que você visualiza, por exemplo, quais são esses desafios e quais foram os avanços? Só para começar, para contextualizar o pessoal que está aqui na live, o primeiro e grande desafio começou antes da pandemia. Em dezembro de 2019, com o Previne Brasil, que é um novo modelo de financiamento, né, da atenção primária à saúde, à atenção básica, e nessa portaria, o NASF e nem as práticas integrativas foram contemplados com variáveis que garantam o financiamento, né, que garantam o dinheiro do NASF. Certo. Então, seria um fim por desnutrição, por inanição, porque se não vem o dinheiro, não tem variáveis que garantam esse dinheiro, como os gestores vão manter o NASF funcionando? Aí foi daí que muitas equipes de NASF foram desmontadas no município. Alguns municípios que tinham mais recursos seguraram as equipes NASF, como no Recife, e muitos profissionais que eram da atenção primária acabaram perdendo os empregos, principalmente quem era CLT, que tinha um vínculo mais de contrato, e tiveram que partir para outras áreas, para outras oportunidades, porque o NASF, naquele momento, tinha sido desmanchado. E eu vejo assim, como o principal desafio da atenção primária nesse momento saúde mental. Uhum.
você muito bem como profissional de saúde mental, convive muitíssimo com essa realidade, independente de ser da fonoaudiologia, da saúde, da comunicação humana, a saúde mental é o principal desafio. Avanço, resumidamente falando, é que o fonoaudiólogo, dentro da atenção primária, ele foi descobrir outras frentes de reinventar o trabalho, né? Como, por exemplo, a telefonoaudiologia, que foi liberada dentro da pandemia, as possibilidades de consultas, de aconselhamento, escuta online. Então, isso foi um avanço, porque antes da pandemia, o fonoaudiólogo não tinha a regulamentação, né, do nosso conselho para a gente fazer teleconsulta, né? Era presencial. O trabalho do fonoaudiólogo é essencialmente presencial. Vocês psicólogos ainda tinham, né, algumas questões do Conselho de Psicologia que permitiam esse trabalho online, mas com muitas regras, com muita regulamentação, não era tão livremente. E a gente da fonoaudiologia era basicamente presencial. Aí um avanço foi esse, a possibilidade de se reinventar, de ver novas tecnologias dentro desse trabalho da fonoaudiologia na atenção primária, que a gente vivenciou isso. E esse grupo de saúde da mente é uma prova disso, que a gente se reinventou no online, você criou esse grupo e surgiu por uma necessidade, mas a adesão foi tão boa que foi continuando mesmo com a volta das atividades presenciais. Então, Verdade. esse é um avanço, porque é inevitável. A sociedade, a humanidade, ela caminha cada vez mais para o digital. Então, a gente tem que procurar se adaptar a essa realidade e ver como conciliar os dois mundos da melhor forma, né? O presencial e o online. E está procurando novas formas de aperfeiçoamento, de como a gente pode usar melhor essas mídias digitais para espalhar conhecimento, informação de qualidade, porque as pessoas colocam o digital como se fosse um grande vilão, mas quando é uma ferramenta bem utilizada, com propósito, ela ajuda em muito, né? Então, esse é um avanço de a gente ver essa nova possibilidade, de nossa nova ferramenta de trabalho. Certo. E aí, Soledade, vê só, como é que você esquematizou aí a apresentação eu já tenho um roteirinho assim da apresentação, né? Como a gente está aqui numa live, eu não vou ter como fazer a apresentação do mesmo PowerPoint que eu levei lá para o Congresso. Aí eu vou seguir mais ou menos a linha histórica, cronológica da apresentação e vou pontuando com vocês. Então, o primeiro tópico seria justamente chamar a atenção para a questão do Previne Brasil, né, que mudou completamente a forma de financiamento do NASP, que antes cada equipe NASP recebia um valor fixo mensal, né, pelo Ministério da Saúde, e hoje não tem mais variáveis que garantam esse financiamento, o que gera um clima de insegurança, porque a gente sempre fica pensando, será, meu Deus, que o gestor vai continuar, né, custeando e mantendo as equipes funcionando? Esse é um grande desafio. O outro desafio também é a questão, como falei para vocês, o primeiro grande desafio que eu elenquei nessa apresentação foi a saúde mental, porque é notório que a pandemia, ela trouxe à tona várias questões de saúde mental em todas as faixas etárias, e que as pessoas elas estão enfrentando essa dificuldade do cuidado com a saúde mental, porque gerou-se uma demanda tão grande que temos uma demanda reprimida. Os serviços atuais não estão conseguindo dar de conta da grande quantidade de usuários que necessitam de acompanhamento em saúde mental, e as pessoas, elas, principalmente, a questão dessa saúde mental impacta na sua qualidade de vida como um todo. Jovens que, por exemplo, a gente viu várias manchetes de Pernambuco de jovens tendo crise de ansiedade coletiva dentro das escolas, porque passaram esse tempo todo da pandemia isolados. Quando voltam às escolas, aquele ambiente já não é mais algo comum, não é algo mais do cotidiano, e há muitos desafios a voltar a enfrentar, e muitos desses jovens entraram em processo de saúde mental mesmo. Questão de, principalmente transtorno de ansiedade, a gente vê também muitas questões de depressão, de ações suicidas. Um jovem que ficou confinado no auge da sua adolescência por quase 2 anos, a perspectiva de futuro, de esperança, a gente vê muito nisso. E o segundo grande desafio atrelado a isso é a vulnerabilidade social da nossa população, o empobrecimento das pessoas.
Porque é uma pessoa que está numa situação de risco, que não consegue ter o alimento na sua casa, que não consegue prover a qualidade de vida necessária à sua família, fatalmente vai adoecer na saúde mental. Porque a angústia, a preocupação, a tristeza, a falta de esperança vão bater na porta dessa pessoa. E a gente, como eu faço todos os dias essa reflexão como profissional de saúde, como é que eu posso cuidar da saúde de uma pessoa se o básico da existência humana ela não tem, que são 3 refeições dentro da casa? É uma situação extremamente desafiadora, complexa. Os nossos colegas da assistência social também estão enfrentando uma barra grande, né, nessa realidade, nessa conjuntura. E esses 2 grandes desafios, mesmo com nossas habilidades técnicas, clínicas, eles são limitantes, porque uma pessoa que não tem nem, por exemplo, a condição de pegar um ônibus para ir numa consulta com um especialista, aí como ela dá continuidade a um tratamento que ela conseguiu uma vaga, se ela não consegue chegar à policlínica ou outro ambulatório especializado? Esse é um desafio imenso. A outra questão também é a demanda reprimida, porque é bom salientar que nós, do NASF, não fazemos a terapia sistemática, aquela que é um acompanhamento semanal, geralmente, de uma vez por semana, em que a gente fica acompanhando e cuidando desse paciente até ele ter alta. Nossa perspectiva de trabalho é outra. Então, quando se fala em manifestações prolongadas, por exemplo, no caso da fonoaudiologia, as questões que vêm após longo período de internação, como disfagia, como problemas vocais, etc., o fonoaudiólogo do NASF não vai reabilitar. Ele vai avaliar, verificar as potencialidades, as limitações. Se for um caso mais leve, ele tenta resolver dentro da unidade, mas se não, vai precisar da rede, que é a média complexidade, né? As policlínicas, os ambulatórios. E é esse outro grande desafio, porque já havia muita demanda antes da pandemia, pela média complexidade, pela reabilitação, pelos ambulatórios. E nesse período de pandemia, as filas aumentaram, a demanda ficou muito maior. Ainda não houve ampliação dos serviços numa quantidade suficiente e as pessoas estão em filas de espera para conseguir essa reabilitação, esse acompanhamento sistemático. E isso é um desafio para quem está na ponta, né? Nós que estamos na atenção primária, porque a gente vê principalmente crianças com atraso de desenvolvimento, suspeitas de autismo, precisando dessa assistência mais sistematizada, mas que não conseguem ser absorvidos rapidamente dentro dessa rede. Esse também é um desafio de nós profissionais aqui na atenção primária. Um outro avanço que eu percebi foi uma união muito profissional, né, de nós profissionais. A Covid mobilizou a nós que cada um pudesse expor o seu conhecimento, a sua área de atuação, para que a gente se integrasse mais nesse enfrentamento de algo que era desconhecido para todos. Então, houve muito mais trocas de informações, de matriciamentos, de reuniões entre os profissionais para que a gente pudesse compreender melhor o que era essa pandemia e juntar os nossos conhecimentos nesse enfrentamento. Então, a gente já fazia isso com o NASF, mas isso ficou muito mais acentuado, mais forte, dentro desse contexto que a gente tinha um denominador comum, que era saber mais sobre uma pandemia, sobre um vírus desconhecido e conseguir ajudar melhor esses pacientes que vinham com muito, quando vinham pós-internação, vinham com demandas para muitas áreas. E a gente trabalha já integrado. Esse trabalho do NASF, aí eu fico imaginando, assim, Soledade, a importância da equipe do NASF, né? E aí que hoje a gente sabe, eu acho que isso já é legitimado, né? Que o NASF faz diferença na atenção primária. Então, aquela unidade, por exemplo, que tem o NASF, é diferente totalmente a que não tem o NASF, né? Então, aquela que não tem, hoje está querendo ter o NASF, né? Apesar que ainda Recife tem uma grande quantidade de unidades da saúde da família com NASF, né? Mas tem algumas ainda que não tem.
E aí vem a pandemia, que pega todo mundo de surpresa, né? Porque, de uma certa forma, o mundo estava avisando, comunicando, mas aí o governo não tomou as providências como deveria, né? E aí pega a gente de surpresa, pega a saúde de surpresa, e aí o NASF fez a diferença justamente na atenção primária. E eu achei assim, não sei o que você acha, que eu acho que também foi muito importante quando, por exemplo, foi no caso do NASF Recife, a elaboração da portaria, né, dando alguns normas, algumas técnicas, dizendo o que é que o NASF teria que fazer e dar o apoio na atenção primária, né? O que é que você achou disso tudo? Eu achei isso muito importante, porque, como você falou, é um documento técnico, uma nota técnica que dá um direcionamento, que mostra por onde a gente começar a desenvolver esse trabalho, as questões de biossegurança, o que evidências científicas, né, que norteiam o nosso trabalho, que não estava sendo feito no achismo, né? Tinha um norteador ali. E no congresso também me pediram para falar um pouco do fluxo, como está esse fluxo de direcionamento dos usuários. Aí eu expliquei para eles que nós tínhamos o seguinte fluxo, eu vou até reproduzir aqui, que quando o paciente era necessário internar por questões de Covid, de uma Covid mais grave, ele ia para o hospital de referência. De lá, a equipe desse hospital de referência verificava se nesse endereço do paciente existia a saúde da família, se a área coberta. Geralmente, a equipe de saúde da família recebia a notificação do hospital de referência que existia esse paciente que teve alta. A própria equipe de saúde da família, quando tem o NASF, aciona o NASF e informa que saiu esse paciente egresso do hospital de referência da Covid e que provavelmente precisa de uma avaliação dos profissionais do NASF para ver se ele está com alguma manifestação prolongada, alguma sequela mais séria, ou se precisa de encaminhamento para a rede, ou se ele pode ser manejado lá no território pela própria unidade de saúde, né? Então, esse é um dos fluxos para as pessoas compreenderem bem que, como eu falei, o NASF não vai fazer a terapia sistemática. O NASF ele vai fazer avaliação, acompanhamento, orientação, em casos que a complexidade seja menor, que seja com menos agravos, que a gente consiga manejar dentro do território, a gente faz para poder otimizar isso e o paciente ter o melhor acompanhamento possível. Mas há casos que realmente precisam da terapia sistemática. Aí acontece um fluxo também de quando esse paciente egresso de uma internação prolongada por Covid, ele já bate direto na equipe de saúde da família, informando que está sentindo alguma sequela, alguma dessas manifestações, e a própria equipe de saúde da família, quando tem o NASF, aciona a gente para também avaliar o caso. No começo da pandemia, os pesquisadores eles trouxeram um gráficozinho que não vai dar para mostrar aqui, que eles falam sobre as ondas, né, da pandemia. E uma das ondas que eles previam de acontecer, antes mesmo das vacinas chegarem, era uma terceira onda com aumento dos problemas de saúde mental. E essa onda se concretizou rapidamente, que a gente viu na pandemia. E havia uma onda também que eles previam de desgaste dos profissionais de saúde, em que esses profissionais seriam cometidos por comorbidades, para além da Covid, e que haveria dificuldade de repor esses recursos humanos em período hábil, que a gente viu acontecer também, para poder permanecer cuidando dessa população. Hoje, felizmente, com esse número de mortes bem mais controlado, com o número de casos mais controlado e com grande avanço da chegada das vacinas, a gente já vê uma situação bem melhor do que lá em 2020. Mas essa onda da saúde mental já era prevista pelos pesquisadores de que haveria justamente esse grande aumento das crianças, dos casos de saúde mental. Aqui tem uma pessoa que está me perguntando: juntas somos mais fortes. No caso das crianças autistas,
como a fonoaudiologia faria o atendimento delas, né? Na atenção primária, o nosso papel é, junto com a equipe de saúde da família, acompanhar o caso, avaliar, verificar a questão, principalmente do atraso da linguagem, em que nível estaria de gravidade, né? Os outros sintomas associados. E a gente, na fonoaudiologia da atenção primária, não faz a reabilitação do TEA, né, do autismo, sistematicamente. A gente orienta a família, avalia e ajuda a encaminhar os serviços especializados que o SUS do Recife propicia para o acompanhamento das crianças, mas dentro da atenção primária, do saúde da família, a gente não faz esse atendimento de reabilitação. De terapia acontece dentro dos consultórios, dos ambulatórios. Exatamente. Esse é um grupo forte que tem aqui, esse grupo aqui do Distrito 2 também, Soledade, que eles ficam aqui em Campina do Barreto, e aí tem algumas mães, né? Algumas mães que se reuniu e criaram esse grupo. É um grupo forte, já tem, assim... Inclusive, eu já fiz uma fala lá com eles, e é bem importante, eles são bem inteirados, procurando sempre estar junto aí com a atenção primária, né? Inclusive, o TEA é um dos desafios que eu pontuei na apresentação, o transtorno do espectro autista, e os atrasos de desenvolvimento infantil, né? Porque as pesquisas hoje são abundantes em mostrar que as crianças da pandemia, né? Os bebês da pandemia, eles têm muito mais propensão a atrasos no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento neuropsicomotor, porque foram bebês que ficaram confinados, que não tiveram interação social com outras crianças, com outros adultos, exposição a outros ambientes. Então, já era esperado que houvesse esse nível, né, de uma proporção de casos de atraso de desenvolvimento infantil, da linguagem. E no caso do TEA, do autismo, é um desafio, porque, como a gente bem colocou, esses casos eles vêm chegando cada vez mais nas nossas unidades de saúde, casos suspeitos, que a gente precisa, como profissional do NASF, iniciar a investigação, junto com os profissionais da equipe de saúde da família, e o desafio está sendo que a rede de reabilitação não está crescendo na mesma proporção da necessidade dessas crianças. Precisamos de mais profissionais, de mais ambulatórios, de mais locais para poder dar suporte ao acompanhamento dessas crianças. E esse é um grande desafio, porque tem lista de espera. E muitas vezes as mães, a gente compartilha dessa angústia, da busca pelo acolhimento mais rápido dessa criança, porque a gente sabe que no desenvolvimento infantil os dias fazem diferença, né? Então, esse é um grande desafio também, que já, como profissionais de saúde, já levamos, né, aos gestores, já levamos nossas angústias, né, também para o pessoal de gestão, entender o que está acontecendo na ponta e as necessidades dessa população. Então, esse foi um desafio que eu pontuei lá nessa apresentação. Entendi. E aí como você bem falou, né, o aumento crescente em saúde mental, né, e a questão dos serviços, a demanda muito grande, apesar de a ênfase ser maior para a Covid-19, né? Aí também eu me lembro que criamos a Prefeitura do Recife, né, junto com o NASF também participando e todos os profissionais. O Atende em Casa. O Atende em Casa, né? Que foi tão importante, né? Foi principalmente um grande avanço esse serviço. Esse serviço é uma amostra do bom uso das ferramentas digitais no suporte à saúde da população. E nós, como profissionais do NASF, da atenção primária, recebemos treinamento para fazer as escutas iniciais das queixas de saúde mental dessas pessoas, né? Que traziam angústia, medo, principalmente que recebiam o diagnóstico positivo de Covid, né? Era muito medo. Isso. As pessoas não sabiam com o que estavam lidando e elas tinham a oportunidade de acessar o Atende em Casa, conversar com um profissional de saúde, trazer isso e
e nós avaliávamos o risco, né, se era um caso que merecia realmente ser encaminhado para uma outra instância, um outro equipamento que desse um suporte melhor, ou se era apenas uma questão mais pontual pelo medo mesmo de estar infectado com a Covid, enfim. E foi uma experiência assim, gratificante de a gente estar desse outro lado da linha, né, dando esse suporte a essas pessoas e vivenciando uma nova forma de fazer saúde também. E, e isso mostra de que o cuidado com a saúde mental ele pode ser feito de diversas formas, né? E de forma também preventiva nesse caso, porque existia já uma linha específica para que as pessoas, com sinal de risco, pudessem ligar e receber uma orientação adequada sobre suas questões e demandas de saúde emocional, né? Um outro serviço que foi bem pontual pelo NASH foi o apoio aos enlutados, né? Isso. Aos enlutados, a gente fez isso até de forma de visita domiciliar, a gente fez o teleatendimento também, né? E aí também a gente aqui no 2.1, a gente fez esse trabalho, vocês também aí, todos os lados fizeram, né? E eu acho que também é um trabalho que se destacou, né? Se destacou na Covid, né? Foi um serviço que foi muito importante, né? E aí naturalmente, você tirou alguns pontos, algumas atuações de alguns profissionais do NASH na pandemia, né? Aí você já falou de algumas aí. E o que é que você achou que foi muito importante e até hoje continua? A nossa equipe, durante a pandemia, a parte de reabilitação, a gente tem uns casos bem emblemáticos, assim, que ficaram com aquela coisa marcante que serviu e deu continuidade às ações, né? A gente tinha um caso de um rapaz jovem que sofreu uma lesão medular grave e que ele estava sendo acompanhado pelo NASF até conseguir ele ser inserido num local especializado de reabilitação. Eu estava aguardando pela ACD, por outras instâncias, e a gente fazia esse acompanhamento regular, no caso mais a fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, e no meio disso veio a pandemia. Então, eles começaram a gravar vídeos para o paciente, fazer chamadas, né? E ele conseguiu, mesmo durante a pandemia, manter a rotina que o Nácio já estava trabalhando com ele, né? E teve a questão de criar um material educativo. Isso também foi um grande avanço, porque a gente descobriu talentos que nem tinha noção, né? De mexer com ferramentas, de coisas de design, de criar esse material educativo para manter essas pessoas com acesso a uma informação de qualidade, então cartilhas, folders, posts, né, nas redes sociais, os cards que a gente compartilhava pelo WhatsApp. Então, isso veio da pandemia e se manteve porque a gente usa até hoje esse material educativo no suporte às atividades dos grupos. Alguns pacientes que, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma questão vocal séria e que ela é analfabeta, ela não consegue ler, ela não consegue escrever, tem muita dificuldade e eu uso essas ferramentas de material educativo, principalmente com o visual, com a imagem, para ela conseguir acompanhar a rotina dos exercícios e não se perder. Então, esse tipo de material, essa confecção desse material, ela é muito importante. E que a gente também esteja atento às novas ferramentas, né, para atingir esse público mais jovem, principalmente que não tem o hábito de procurar uma unidade de saúde, então chegando nas escolas com esses materiais também. Então, isso é um avanço de a gente se reinventar e aprender com essas ferramentas a levar a informação em saúde também. Foi muito importante nesse sentido. E na sua área, o que foi, por exemplo, que você percebeu, você já falou aí de uma certa forma da questão do desenvolvimento infantil, mas até hoje persistiu em razão da sequela que precisa ver hoje com muita atenção? O que eu percebo é o que as crianças nascidas nesse intervalo, né, de 2020 para cá, tem um grande número delas tem o que a gente chama do atraso da linguagem, né? Que, por dentro dos marcos de desenvolvimento, da faixa etária,
as crianças estão com o desenvolvimento dessa fala da linguagem um pouco atrasada. Como a gente vai ver, exclui qualquer causa biológica, né? Não é criança com algum problema neurológico, alguma doença de base, alguma questão mais séria. É por conta da estimulação mesmo, porque a criança ficou muito tempo isolada, confinada, dentro de casa, sem poder ter convívio social, interação com outras crianças, interação com outros ambientes, e isso afeta o desenvolvimento da linguagem. Então, é que a gente tem até esse termo, bebês da pandemia, né? As crianças da pandemia. Isso a gente vê de forma ainda muito frequente. E as mães agora, mais tranquilas, que a vacinação chegou para os bebês também, né? Que já pensam em colocar essas crianças de volta no ambiente escolar, que o ambiente escolar é riquíssimo para a estimulação das crianças. Essas crianças já conseguem ter mais acesso a outras crianças, a uma socialização. Então, essa questão do atraso da linguagem ainda persiste bastante como queixa dos pais, né? Dos familiares, quando trazem os bebês. Em boa parte das consultas que eu faço no NASP como fonoaudiólogo, uma das principais queixas é: doutora, meu bebê, ele estava atrasado para falar, ele falava pouco palavrinha. Aí, essas mães, esses pais esses familiares trazem essa angústia ainda dentro da atenção primária, né? Uhum. E a demanda é grande ainda, né? Nesse sentido. É grande. Felizmente, uma boa parte dos casos, com condicionamento e com estimulação, orientação, as crianças estão evoluindo, né? Mas há realmente alguns casos que vão precisar de uma assistência mais demorada, mais sistemática. Entendi. E aí, você tem algum outro ponto? Esse foi o primeiro lá que você destacou. Qual seria o segundo do resumo que você fez da sua pesquisa? Sim, a questão dos avanços e desafios, né? Eu havia falado muito do desafio da família da imunidade social. Tem um outro grande desafio, que é a cobertura vacinal, né? Que por questões de crenças, ideologias, a gente tem visto o número de crianças vacinadas, na verdade, em várias faixas etárias, cair, né, da vacinação. Doenças que são evitáveis e que têm uma prevenção e que a gente precisa, como profissional da atenção primária, estar sempre junto, trabalhando nos reforços, da importância das vacinas, né? E o calendário vacinal, de que as carteiras de vacinação estejam atualizadas. E esse é um desafio também para 2023, de aumentar essa cobertura vacinal em várias faixas etárias, para que as pessoas fiquem mais protegidas e tenham acesso a... Elas, na verdade, a vacina está disponível dentro das unidades, para que as pessoas realmente se conscientizem mais da importância dessa vacina e de que esse calendário vacinal seja seguido. Exatamente. É um ponto muito importante que você chegou a colocar aí, essa questão da vacina, né? Que tem que ser trabalhada. Agora, uma outra coisa também que a gente percebeu, né, só da questão da pandemia, que a gente vê isso no dia a dia, né? Mas na pandemia a gente percebeu um grande aumento, foi da questão da autolesão, né? Da automutilação, Sim, né? autoprovocadas. Autoprovocada. E aí, como é que você avaliou, também colocou isso no seu trabalho? Dentro do ponto do desafio da saúde mental, eu levei essa questão também do aumento do número de crianças e adolescentes, né, com as lesões autoprovocadas, ideações suicidas. A gente teve um caso assim, bem marcante de uma criança de 9 anos que ela verbalizava mesmo que queria morrer, que não tinha vontade de continuar vivendo, né? E muitos jovens, às vezes a família percebe, às vezes chega o ponto do próprio jovem buscar ajuda também com a questão da lesão autoprovocada. E muitas vezes, quando a gente vai fazer a escuta, eles verbalizam que eles não conseguem lidar com essa angústia, com essa dor, e a lesão no corpo é uma forma de extravasar, de lidar com essa dor, que eles não estão conseguindo manejar nesse momento. E a gente tem visto um aumento no nosso território, como você deve ter percebido também na sua equipe, na sua área. É uma questão assim, bem preocupante, né? Porque a gente quer ver esse acompanhamento sendo feito o mais rápido possível, que essa adolescente consiga ter acesso logo aos
CAPs têm sido nossos parceiros nesse momento, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, que também estão, assim, numa luta muito grande para poder cuidar da saúde mental das pessoas. E eu coloquei também esse tópico dentro da apresentação, da questão dos jovens, dos adolescentes, do aumento dos casos de ansiedade. No ambiente escolar, os professores, quando a gente vai nas escolas, os professores pedem, inclusive no último Setembro Amarelo, o diretor da escola entrou em contato com a nossa equipe e pediu uma ação específica lá na escola para os jovens, para falar um pouco de saúde mental. Então, uma parte da nossa equipe planejou uma ação, fez com os jovens, foi um momento de interação muito bom, muito importante, de conscientização, né? Porque dentro da escola, os professores estão lá manejando diretamente, né, com esse adolescente que tem as questões de saúde mental, e eles precisam também de suporte, esses professores, esses docentes, para lidar com esse novo cenário em que, infelizmente, a saúde mental dos jovens já está mais abalada, né? Que eles já trazem mais essas queixas. É verdade. E aí até isso aí também realmente foi a nossa realidade. Muitas escolas solicitando, né, esse matriciamento suporte. A gente tem também um grupo, um GT, na realidade, GT de promoção à vida e prevenção ao suicídio, né? É o Distrito 2. E aí a gente fez um trabalho com as escolas e assim os professores agradeceram muito e é muito solicitado nesse sentido, né? E aí a ideia era que realmente continuasse, né? Tivesse a continuação do trabalho e a ideia passou. A Isabel estava falando que ia continuar com o TSE, né? Para realmente fazer esse trabalho com os professores. E aí é importante. Um outro avanço também que eu pontuei dentro da apresentação é que antes saúde mental, as doenças de saúde mental consideradas um tabu, hoje a gente vê os próprios usuários fazendo um movimento espontâneo de pedir, né, que se converse mais sobre saúde mental, esse suporte. E com a chegada dos residentes, que nós recebemos o grupo de residentes da UFPE, Residência Multiprofissional em Saúde da Família, a gente teve um fôlego também de ver novas ações e novas intervenções sendo desenvolvidas. E partiu do grupo da residência a iniciativa de fazer uma oficina de saúde emocional, né, com início, meio e fim, quantidade de encontros já pré-definidas, e que foi muito bom. Teve um resultado devolvido muito bom por parte dos usuários, né? Que havia encontros semanais para falar sobre diversos tópicos em saúde mental. A psicóloga residente conduzia junto com a equipe NASF e outros residentes. Se formou um vínculo entre as pessoas e nas rodas de conversa elas traziam à tona as suas dificuldades, seus desafios, suas questões, para a gente pensar em saúde mental para além da questão da medicalização, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, tem aquela percepção de que saúde mental, vai no médico, ele prescreve uma medicação e está resolvido, e não é bem assim. Aí essa oficina foi um trabalho assim, muito bom, que trouxe resultados assim, devolutivos muito bons, e que a gente espera que em 2023 ocorram mais grupos, mais atividades coletivas, nesse sentido de discutir a saúde mental. Entendi. Isso aí esses foram os avanços, né? Os avanços que você... Pronto, os avanços, tem mais algum avanço que você queira... O desafio, assim, que a gente teve extra aqui em Pernambuco é a questão que a gente teve as chuvas torrenciais em maio, né, que atingiu também o nosso distrito sanitário, e que houve aquela situação dos desabrigados, e que o NASF, ele chegou junto, né, para dar apoio à questão dos abrigos, à questão da assistência social também, no acolhimento dessas pessoas, levar a informação em saúde, ajudar na questão de prevenção de Covid, de gripe, e que esse foi um desafio que exigiu da gente essa intervenção fora do nosso cotidiano para ajudar essas pessoas. No caso das chuvas de Pernambuco, que foram em maio desse ano. Também teve essas questões aí que o
NASF também foi muito importante, né? Nesse sentido, o NASF e a atenção primária de uma forma geral, nessa importância aí. E agora, assim, Solidária, você, por exemplo, como é que você faz como que eu já falei, que o NASF, a atenção primária com o NASF é uma coisa, né, no sentido de dar A fonoaudiologia dentro do NASF é uma coisa, na reabilitação já é outra perspectiva de trabalho. A equipe do NASF, por exemplo, tem uma atenção básica na unidade de saúde da família e aquela unidade que não tem. O que é que você vê assim de diferente? Eu presencio isso porque eu moro no outro município. Eu trabalho em Recife e moro em outro município. E na unidade de saúde aqui, próxima da minha residência, que cobre a minha residência, nunca teve NASF, mesmo o município quando tinha NASF. E a gente vê a diferença, por exemplo, uma pessoa que está com a questão da fonoaudiologia e que sente que precisa de uma avaliação de um profissional fonoaudiólogo. Quando tem o NASF, esse acolhimento é praticamente muito mais rápido. O profissional vai lá, ele consegue te acolher mais rápido, avaliar, verificar se a sua situação dentro da fonoaudiologia ou qualquer outra especialidade necessita de encaminhamentos externos, te orienta, pode acompanhar, se dependendo da situação, pode acompanhar pela unidade de saúde, um caso mais simples. Tem a questão da discussão com os outros profissionais de saúde para olhar além daquela queixa inicial, o que mais pode ser feito para melhorar a sua situação de saúde como um todo. Então, é esse cuidado ampliado em saúde, né? Quando não tem o NASF, vai ficar restrita aquela visão dos profissionais da equipe básica que estão lá, sabe que você vai precisar de uma atenção de algum outro profissional especializado, mas provavelmente você vai ser encaminhado para ter que passar por uma triagem, por uma avaliação. O seu processo de cuidado vai ser muito mais, assim, mais longo o seu percurso do que tendo o NASF dentro daquele território que você já mora, que você já reside, e tendo aqueles profissionais que podem lhe acompanhar e da sua saúde de uma forma muito mais ampliada, de uma forma que veja não só a queixa principal, mas outras questões que podem estar impactando na sua saúde e lhe ajudar nesse cuidado. É verdade. Boa noite, Gerlane. E até a população já percebe tudo isso, né? Quando você vê que quando não tem uma unidade que não tem o NASF, ela sente a dificuldade muito grande, né? E até mesmo com o NASF. Com o NASF, a gente tendo hoje profissionais do NASF, a dificuldade é grande, porque a demanda também é muito grande, né? Imaginem aí, aqui não tem NASF. O SUS ele tem que ser valorizado, porque eu digo isso e aqui eu também vou reproduzir isso. Você não vê em nenhuma iniciativa privada, em plano privado de saúde, um profissional da equipe de saúde ter a iniciativa de levar o cuidado até você, que isso às vezes acontece na reunião das discussões de caso, em que a enfermeira, estou preocupado com o seu João, por exemplo. Ele é diabético, está descompensado. Nasce, vamos agendar uma visita lá para o seu João. Você não vê isso no plano de saúde, de alguém querer agendar uma visita para ir até você, ver como está o seu estado de saúde, o que pode fazer para lhe ajudar. Isso acontece no SUS, esse cuidado que a gente vê de uma forma mais ampliada, mais humanizada, dentro do nosso SUS, na atenção primária. E isso é importantíssimo, precisa ser defendido. A população precisa tomar mais conhecimento do que já existe e funciona dentro do SUS para poder também usar melhor até os serviços, né? Então, isso uma conquista. O fortalecimento da saúde da família, é uma conquista das pessoas. E ainda tem pessoas, né, usuários, que não sabem que tem esses profissionais todos na unidade de saúde, né? Ainda tem aqueles que... Mas tem esses profissionais todos, né? Tem psicólogos... Descobrem porque muitas vezes o profissional da equipe da saúde da família tem a iniciativa de chamar o NASF para poder acompanhar o usuário. Aí eles acabam... porque a enfermeira comentou sobre o seu caso, que a gente poderia ajudar. Mesmo eu nem sabia que vocês estavam aqui. E aí começa.
É verdade. É muito importante nesse sentido. E agora, quais são os desafios? Você falou de desafios, não foi? Eu falei de alguns desafios, e assim, o maior desafio de todos, como eu falei, é a questão da saúde mental, recapitulando, né, a questão da econômica, vulnerabilidade social dos nossos usuários, porque são duas variáveis sobre as quais o nosso conhecimento, principalmente a vulnerabilidade social, porque a gente, com todo o nosso conhecimento técnico, clínico, a gente não tem muito como mudar a situação socioeconômica, né, dentro da área da saúde. E ela impacta muitíssimo como esse paciente vai aderir às propostas de cuidado. Porque, como eu expliquei, muitas vezes até ele consegue todas as necessidades de saúde dele, né, os encaminhamentos, os exames, mas não tem recursos para chegar a esses locais. Então, é o principal desafio de a gente levar para 2023, né, de torcer para que a situação da questão da vulnerabilidade social melhore, que as pessoas tenham mais acesso a emprego, a comida, né? E esse desafio ele é persistente, assim. E de que também a população cada vez mais desmistifique os tabus de saúde mental, que é um sinal de sofrimento psíquico, emocional. Busquem ajuda no posto de saúde. Lá há profissionais capacitados para fazer a escuta, para poder lhe acolher e lhe direcionar diante das suas queixas de saúde mental. Muito importante que essa consciência ela permaneça para além de Setembro Amarelo, né? Que às vezes parece que as pessoas só lembram de divulgar a importância do trabalho em saúde mental no Setembro Amarelo, mas não é só no Setembro Amarelo, é no ano inteiro que a gente precisa disso. É verdade, é verdade. E aí você vê a importância do NASH e você acha que agora, vamos dizer, com o novo governo, vai dar uma melhorada? Como é que você avalia a expectativa é de melhora, né? De que sejam revistas algumas questões de portarias, a esperança do Previne Brasil ser revisto, né? Para que essas variáveis e esse tipo de financiamento possa ficar mais adequado à nossa realidade aqui, dentro dos territórios, e que hajam programas de incentivo que melhorem a empregabilidade do povo, o acesso à alimentação. É essa a esperança que sempre fica para um novo ano que começa, né? E existam melhores condições socioeconômicas para a nossa população. Ô, Soledade, você que é uma pesquisadora, uma pessoa que só vive pesquisando, né? Uma doutora na área de neurociência. Você agora chegou agora há pouco de um congresso. Como é que você vê, por exemplo, a questão da temática da equipe NASP, aí na comunidade científica, nos congressos? Como é que você... Falando pela minha área da fonoaudiologia, como eu te falei, a saúde coletiva é uma das especialidades, mas infelizmente ainda há muitos profissionais da minha categoria que desconhecem o trabalho do NASF ou acham que nem o NASF existe mais. Na apresentação que eu estava mesmo, né, chegou uma moça fonoaudióloga que ela disse: meu Deus, eu estou vendo o profissional do NASF, né? Porque assim, na realidade dela, no município que ela estava, não era frequente ter profissionais do NASF. E depois dessa portaria de 2009, em que muitos NASFs foram desmontados, aí ficou aquela grande... ficou como se fossem as pessoas acreditassem que o NASF tivesse acabado, para alguns, né? E a gente vê que há um avanço muito grande na formação, na grade curricular, pelo menos na fonoaudiologia, cada vez mais com disciplinas na saúde coletiva, as formações já começam as disciplinas já começam cada vez mais cedo nos períodos em que os alunos começam a ter acesso às unidades de saúde. A gente recebe, né, nossos graduandos, né, na fonoaudiologia a gente recebe dos estágios de saúde coletiva, mas assim, eu creio que precisa ainda mais da inserção da saúde coletiva nas grades curriculares das universidades, das faculdades formadoras, uma maior divulgação científica. O congresso é uma boa oportunidade para isso, do nosso fazer aqui na atenção primária, para que outros colegas tomem conhecimento do nosso trabalho, né,
nos ajudem também a defender, independente da área que eles sigam. E a gente precisa também, como profissionais de saúde da atenção primária, ter mais a questão da divulgação científica mesmo, para que não só os colegas da área, mas que a população em geral possa ter acesso às informações e saber o que a gente faz aqui. E o seu grupo é muito importante, porque ele atinge não só os profissionais, mas os usuários, as pessoas que convivem, que buscam essa assistência às famílias, que estão nessa cotidiano da saúde da família, do povo. Então, isso é muito importante. Eu sou bem vibrador nesse sentido. Eu trabalho do NASH, eu sempre estou querendo divulgar, porque são coisas muito importantes, profissionais como você, tudo, né? Trazer esse trabalho aí bonito, eu faço assim, eu tenho o maior orgulho de divulgar, né? E aí, para você ter uma ideia hoje, veja bem, quando começou o Grupo Saúde da Mente, a gente começou de forma presencial na unidade Chão de Estrelas, e aí vem a Covid, né, a pandemia, a gente vai para online, online a gente inicia no Instagram a gente inicia no Facebook que tem uma amplitude maior, né, para você hoje ter uma ideia, a gente tem 1.500 pessoas inscritas, e aí eu procuro sempre procurar especialista na área, né, e alimentando esse grupo para as pessoas pesquisarem. Também tem também até no TikTok a gente tem lá o grupo Saúde. Tá vendo como é que é? Eu não tenho nenhuma habilidade com o TikTok, confesso. Essa é a parte que eu ainda não me aventurei. E aí a gente divulga, né? Vai divulgando. E assim, a gente tem, como você já participou também de forma assim, muito, muito legal, né? Você fez um trabalho lá no Chão de Estrelas de forma presencial, com aquela questão como funciona o cérebro de uma pessoa com depressão, né? Depressão, foi isso mesmo. Foi muito bom, foi muito bom. E aí a gente vem sempre trazendo, recentemente a gente teve um profissional médico que ele falou da questão da diabetes e saúde mental. E sempre a gente está divulgando, né? Sempre a gente está divulgando. Isso aí eu acho importante. Você teria mais algum ponto para você falar um pouco ou não? Na verdade, é esse ponto, assim, que é uma coisa muito importante que também existe dentro do NASH, que é um avanço, que é a nossa atuação técnico-pedagógica, né? Como formadores de futuros profissionais do SUS. Mesmo na pandemia, assim que a gente teve possibilidade de retomar as atividades presenciais, a gente voltou a receber os alunos, no caso da gente também os residentes, nessa importância de preceptoria, né, de a gente estar como formador técnico-pedagógico dos futuros profissionais do SUS. Então, as residências também, como profissionais, são muito importantes para gerar os futuros profissionais que vão entrar no NASF, na equipe de saúde da família, fortalecer esse movimento também das residências e dos estágios dentro do ambiente de saúde coletiva, né, porque faz parte, inclusive, do nosso trabalho, colaborar com essa formação dos profissionais. É verdade. E aí, hoje, por exemplo, você falou da questão do conselho, né, que hoje me parece que está regulamentada a questão da fono, fazer essa escuta, né, no teleatendimento, não é isso? Porque antes da pandemia não havia uma regulamentação oficial para a gente fazer o teleatendimento. Aí foi aberta por conta do cenário da pandemia e hoje a gente já conta com essa possibilidade da telefonoaudiologia, né? A gente tem, inclusive, núcleos nas universidades de telefonoaudiologia, de formação à distância, em que profissionais, eu já participei de vários encontros, em que profissionais do Rio Grande do Sul, por exemplo, vêm, trocam experiências, discussão de casos com a gente aqui em Pernambuco, e essas ferramentas, elas ficaram como possibilidades mesmo após esse período mais crítico da pandemia. Que bom, né? Que bom, né? Essa amplitude aí na área da fono. Acho bom. E qual seria vamos dizer, o ponto que você gostaria de enfatizar para que todos
muitos profissionais da área do NASF, da atenção primária, né, chegasse a persistir, né, nos trabalhos que foi, de uma certa forma, descoberto, diga assim, que iniciou na pandemia e na pós-pandemia também, a gente está vendo isso. Como é que você percebe tudo isso? Enfatizar para os colegas a importância de compartilhar as experiências que deram certo, né? De publicar, se tiver oportunidade, apresentar, para que os outros colegas possam ter conhecimento de como a gente trabalha aqui na atenção primária, enfatizar a importância do trabalho das consultas compartilhadas, do trabalho com a equipe de saúde da família, né? Que dentro desse trabalho conjunto, muitas vezes a gente tem a possibilidade de fazer uma detecção precoce, né? Pelo menos falando pela fonoaudiologia, das questões de linguagem, de desenvolvimento infantil. Então, esse trabalho cada vez mais integrado com os outros profissionais, de que a gente realmente está lá para dividir o conhecimento, de trabalharmos juntos e enfatizar a importância de que a gente não perca essa essência dessa integração dos saberes, né? De cada um na sua categoria profissional, mas sempre trocando as informações e trabalhando em conjunto para conseguir essa visão ampliada de saúde e proporcionar o melhor cuidado para os nossos usuários, para os nossos pacientes. Ok. E Soledade, seria interessante que você colocasse também, né, até poder, dentro da realidade de vocês, do 2.2, vocês 2.2 e 2.3, né? Não, nós somos da equipe 2.3. 2.3. Vamos dizer, assim, para aquelas colegas que estão entrando agora e que não está conhecendo o NASF agora, como é que é o processo de trabalho, o que é que vocês fazem lá no distrito, para elas terem uma ideia? Para os colegas que estão iniciando agora, né, dentro da atenção primária. O processo de trabalho, a gente fala logo um pouco assim, que o NASF é meio nômade, né? Não espere o que a gente vê dentro da faculdade, aquela clássica figura do fonoaudiólogo entrando no seu consultório, aí inicia de um horário, a gente trabalha dando suporte a várias unidades de saúde de família. No caso da minha equipe, são 4 unidades de saúde da família, totalizando 8 equipes de saúde da família. Então, hoje, por exemplo, na segunda-feira, né, eu estava numa unidade de saúde da família, ponto de apoio. Amanhã, eu já vou dar suporte a outra unidade de saúde da família, que é da nossa cobertura. Então, o NASF é dinâmico, ele não vai ficar parado numa salinha, ele vai se movimentar dentro das unidades de saúde da cobertura, realizando as consultas, né? Não só individuais, mas consultas compartilhadas com os outros profissionais da equipe. Por exemplo, amanhã, se eu chegar e a enfermeira tiver com a puericultura, acompanhamento das crianças até 2 anos, e ela me solicitar, Soledade, vem aqui, entra aqui na sala, para me ajuda aqui. Aí a gente já vai vendo aquele bebê, aquela criança, se houver algum sinal, assim, tipo, ela pode identificar a necessidade de teste da linguinha, ou então uma orientação para que essa mãe receba sobre a estimulação da linguagem. A gente trabalha dessa forma conjunta, além da consulta individual em fonoaudiologia. Pode também ter, nesse mesmo dia, uma atividade coletiva, que é a gente fazer uma conscientização, uma sala de espera, um trabalho com as pessoas que estão ali esperando a sua consulta, e a gente falar sobre algum tema em saúde. E nós também temos muita questão das nossas formações continuadas. Os profissionais de NASF, frequentemente, a gestão ela envia oportunidades para a gente estar aprofundando os nossos conhecimentos. Então, a gente pode estar fazendo uma formação, entrando em um curso. Agora mesmo, como preceptores da residência, a gente está numa capacitação pela Universidade Aberta do Sul. Então, o NASF é dinâmico e ele não vai ficar fixo num lugar só. Nossos cenários são vários ao longo da semana e, dependendo das demandas, e uma questão é adaptabilidade, né? A gente está sempre se adaptando às situações. Por exemplo, eu tenho uma programação, mas se surgir um evento que exija um suporte rápido do NASF, a gente se adapta para tentar atender aquela necessidade. E
essa é a grande chave, né, do profissional que está chegando. Ele entender que é um serviço dinâmico, que foge daquela característica tradicional do profissional que vai ficar no consultório fazendo terapia, que a gente tem na nossa formação profissional. E você coloca essa prática do NASH na sua sala de aula? Você também é professora, né? Sempre Sim, você quando eu dava minhas aulas de neurociência na graduação, eu levava muitas coisas que eu vivia dentro da realidade do NASH para os meninos lá. E as histórias assim, clínicas, né? Os desafios e tentando contextualizar com os tópicos da disciplina, né? Então, eu sempre levava um pouco do NASH para essas disciplinas de neurociências também. Hoje você não pensa, Soledade, escrever algum livro dentro da realidade do NASF? Ou você já tem? Já me falaram que o NASF dá muitas histórias, dá um livro, né? E a gente sabe que dá um livro das nossas vivências. De escrever, trazer algo dentro mais da literatura mesmo, de escrever esse livro dentro da realidade do NASF. Minhas colegas, assim, tanto dos outros serviços que eu já passei também por reabilitação, saúde mental, já trabalhei em CAPES, já trabalhei em outros locais, e as colegas que me conhecem, assim, já de longa data, dizendo, não precisa escrever um livro, tem muita coisa, são muitas histórias, são muitas vivências, e até eu brinco com os meus colegas da equipe mesmo, a nossa história aqui dá um livro, né? Porque a gente vive tantas situações, tantos desafios, alegrias também, que o povo pensar que é só tristeza, mas tem muitas alegrias também. Aquela parte da gratificante quando a gente vê que a nossa atuação, a gente conseguiu dar andamento a um caso, que aquela pessoa conseguiu melhorar. Uma pessoa que chegou numa escuta no estado, e depois de alguns meses a gente encontra ela mais autônoma, conseguindo desenvolver as atividades da sua vida com mais saúde, isso é bem gratificante. Esse cuidado continuado que o NASF tem com os usuários, né? E isso é um sonho. Verdade. E aí, Soledade, tem algum mais outro ponto ou o seu resumo no caso, esse seria mais ou menos o fechamento, né? Do resumo. Que dentro desse momento, desse cenário, tivemos avanços, desafios, mas o mais importante é que conseguimos permanecer juntos, né? Dentro do núcleo ampliado de saúde da família, mesmo com as ameaças da questão financeira. E estamos planejando 2023 já, né? As equipes, para as nossas atuações dentro das nossas unidades, para fazer o melhor pela saúde das pessoas, né? Esperando um futuro melhor para todos. Exato. Ô, Soledade, essa live, eu acredito que você já saiba, ela é gravada. E aí eu edito ela e nós temos um canal do Grupo Saúde da Mente. E aí eu gostaria de saber se você autoriza, né, que a gente coloque essa live lá no canal. Sem nenhum problema. E aí, depois que eu editar, eu vou mandar para você e a gente vai, quem tiver interesse, só é entrar lá no canal no YouTube, no Grupo Saúde da Mente, que terá essa live para sei lá, discutir com os professores, com os alunos. Essa live vai ficar lá no canal Grupo visualiza Saúde. Até com mais calma depois, compartilha. Pois é. Isso. E aí, Soledade, eu gostaria que você fizesse as considerações para a gente finalizar, né? E agradecer a você imensamente, né, por essa sua fala, né, essa sua pesquisa, né, que de muita importância. E aí, eu acho que foi muito importante, né, e que ela provavelmente vai ser discutida por várias áreas, né? Eu gostaria primeiro de agradecer a você, Eduardo, pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco sobre a minha área de atuação, que é a fonoaudiologia, e falar também da nossa área, né, da atenção primária, do NASF. A minha grande consideração final é de que realmente não só os profissionais de saúde, mas a população se junte a nós nesse movimento pelo fortalecimento do SUS, da atenção básica, né, o saúde da família, das equipes NASF. Se você aí no seu posto não souber o que é NASF, procure perguntar ao enfermeiro, ao agente de saúde, aquele profissional, se você tem mais acesso, se tem NASF dentro dessa equipe,
junto dessa equipe de saúde da família, de que esse núcleo, essas equipes possam ser mais fortalecidas, nós, do NASP, mais fortalecidos em 2023 para ampliar nossa capacidade de atuação, né? Essa é a consideração que eu gostaria de deixar como encerramento para o fortalecimento do SUS, né, em geral, e principalmente da atenção primária, da atenção básica, que é a porta de entrada, né, para a população ter acesso aos serviços de saúde. Tá bem. Obrigado, Soledade, e aos colegas aí que participaram, né? E com certeza você irá ser convidado outras vezes, viu? Pela sua temática, que sempre você conduz tão bem, tá bom? Um abraço, um cheiro para você, tudo de bom, viu? Um abraço, Eduardo. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.